Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos ao capítulo 7, hoje, do livro Psicocibernética de Maxwell Maltz. Já vai deixando seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Caso você não tenha escutado os capítulos anteriores, volta lá, que tem tudo desde o início, desde a introdução. Você vai conseguir entender melhor, tá? Então, vamos começar. Bom estudo a todos. Capítulo 7. Você pode adquirir o hábito de ser feliz. Neste capítulo, quero debater com o leitor o tema da felicidade, não do ponto de vista filosófico, mas médico. O Dr. John A. Schindler definiu a felicidade como sendo um estado de espírito em que os nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo. Sob o aspecto médico e também ético, não me parece que se possa melhorar esta simples definição. E é sobre isso que falaremos neste capítulo. A felicidade é bom remédio. A felicidade é congênita do espírito do homem e da sua máquina física. Pensamos melhor, agimos melhor, sentimos-nos melhor e gozamos de mais saúde quando estamos felizes. Até os nossos sentidos trabalham melhor. O psicologista russo K. submeteu algumas pessoas a testes quando estavam pensando em coisas agradáveis e desagradáveis. Verificou que quando elas entretinham pensamentos agradáveis, seus sentidos da vista, paladar, olfato e audição eram melhores, e elas eram capazes de perceber diferenças mais sutis em tato. Também, o Dr. William Bates demonstrou que a vista melhora imediatamente quando o indivíduo pensa em coisas agradáveis ou visualiza cenas aprazíveis. Margaret Corbet descobriu que a memória se aguça sobremaneira e a tensão mental se desfaz quando acalentamos pensamentos agradáveis. A medicina psicossomática provou que estômago, fígado, coração e todos os nossos órgãos internos funcionam melhor quando estamos alegres. Há milhares de anos, o sábio rei Salomão já dizia em um de seus provérbios: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. É significativo também que Jade, os psicologistas da Universidade de Harvard, concluíram que o velho provérbio dinamarquês "quem é feliz não pode ser mau" encerra uma verdade científica. Verificaram que a maioria dos criminosos provinham de lares desditosos e tinham uma história de relações humanas infelizes. Um estudo da frustração feito na Universidade de Yale e que se prolongou por 10 anos revelou que grande parte do que chamamos de imoralidade e hostilidade para com outros é suscitada por ser, tanto o judaísmo como o cristianismo prescrevem a alegria, o júbilo, a gratidão como meios para andarmos no caminho da retidão e levarmos uma vida digna. Estudando a correlação entre a felicidade e a criminalidade, são os sentimentos de infelicidade. Afirma o Dr. Schindler que a infelicidade é a causa exclusiva de todas as doenças psicossomáticas e a felicidade é o único remédio possível. Recente pesquisa demonstrou que, de modo geral, o homem de negócios alegre e prazenteiro, inclinado a ver o lado bom das coisas, tem mais sucesso que o pessimista. Parece que na maneira popular de pensar a respeito da felicidade se pôs o carro adiante dos bois. Seja bom e será feliz, costuma-se dizer. Eu seria feliz, dizemos a nós mesmos, se tivesse sorte e saúde. Ou seja, amável e generoso para com os outros e será feliz. Estaríamos mais próximos da verdade se disséssemos: seja feliz e você será bom, terá mais êxito, mais saúde e será mais benevolente para com os outros. Erros comuns a respeito da felicidade. A felicidade não é coisa que se adquira ou mereça. A felicidade não é uma questão moral, mais do que o que é a circulação do sangue. Ambas são necessárias à saúde e ao bem-estar. A felicidade é simplesmente um estado de espírito em que nossos pensamentos são agradáveis uma boa parte do tempo.
Se você esperar até que mereça pensar pensamentos agradáveis, o provável é que tenha pensamentos desagradáveis a respeito de suas próprias falhas. A felicidade não é recompensa da virtude, disse Spinoza, mas a própria virtude. Não é por refrearmos nossos vícios que nos deleitamos na felicidade, mas ao contrário, é por nos deleitarmos na felicidade que somos capazes de refrear os nossos vícios. A busca da felicidade não é egoísta. Muitas pessoas sinceras sentem-se inibidas em buscar a felicidade por acharem que isso seria egoísta ou errado. O altruísmo traz felicidade porque afasta nosso espírito de nós mesmos, de nossas faltas, pecados, preocupações, pensamentos desagradáveis ou do orgulho que temos do nosso valor e também permite exprimirmos-nos criativamente e nos realizarmos, ajudando os outros. Um dos pensamentos mais confortadores para qualquer ser humano é saber que alguém necessita dele, que tem em si a possibilidade de contribuir para a felicidade de um semelhante. Entretanto, se fizermos da felicidade uma questão moral e nela pensarmos como algo a ser obtido ou uma espécie de recompensa por sermos altruístas, é bem provável que experimentemos um sentimento de culpa por desejar a felicidade. A felicidade é consequência natural do nosso sentimento e ação altruísta. Não é uma paga ou prêmio. Se fôssemos recompensados por sermos altruístas, o passo lógico seguinte seria supormos que quanto mais abnegados e miseráveis fôssemos, mais felizes seríamos. E essa premissa levaria à absoluta conclusão de que o meio de ser feliz é ser infeliz. Se há aí implícita alguma questão moral, ela favorece a felicidade antes que a infelicidade. A atitude da infelicidade não é somente aflitiva, é também mesquinha e feia, diz William James. Que é que pode ser mais indigno do que uma atitude de lamentação, mau humor, tristeza, não importa quais sejam os males externos que a engendraram? Que há de mais ofensivo aos outros? E que há de menos proveitoso para se resolver uma dificuldade? Ela serve apenas para fixar e perpetuar o mal que a ocasionou, aumentando o que há de calamitoso na situação. A felicidade não está no futuro, mas no presente. Verifiquei que uma das causas mais comuns de infelicidade entre meus pacientes é que estão sempre tentando viver suas vidas no futuro. Não vivem nem desfrutam a vida agora, mas esperam por algum acontecimento ou ocorrência. Serão felizes quando se casarem, quando arranjarem um emprego melhor, quando tiverem acabado de pagar a casa, quando os seus filhos se formarem, quando tiverem completado alguma tarefa ou conquistado alguma vitória. Invariavelmente sofrem desilusões. A felicidade é um hábito mental, uma atitude mental, e se não a aprendermos e praticarmos no presente, jamais a experimentaremos. Ela não pode depender da solução de algum problema exterior. Quando se resolveu um problema, outro aparece para ocupar-lhe o lugar. A vida é uma sequência de problemas. Para ser feliz, você precisa ser feliz. Ponto final. Não feliz por causa de estou há 50 anos reinando em vitória ou paz, disse o califa Abdel-Rahman, amado pelos meus vassalos, temido pelos meus inimigos e respeitado pelos meus aliados. Honras e riquezas, poder e deleites estiveram sempre ao meu dispor, e nenhum dos bens da terra faltou para minha ventura. Nessa situação, enumerei diligentemente os dias de pura e genuína felicidade que me couberam. Foram exatamente 14. A felicidade é um hábito mental que pode ser cultivado e desenvolvido. A maioria dos homens são tão felizes quanto resolvem ser, disse Abraham Lincoln. A felicidade é puramente interior, afirma o psicólogo Dr. Matthew Chappelle. É produzida não por coisas, mas por ideias,
pensamentos e atitudes que podem ser desenvolvidas e elaboradas pelas atividades da própria pessoa, independente do meio ambiente. Ninguém, a não ser um santo, pode ser 100% feliz o tempo todo. E como muito bem disse Bernard Shaw, seríamos provavelmente desditosos se isso acontecesse. Mas podemos, se tomarmos uma simples resolução, ser felizes e ter pensamentos agradáveis uma boa parte do tempo, com respeito à infinidade de pequenos acontecimentos e circunstâncias da vida diária que agora nos infelicitam. Em grande parte é por puro hábito que reagimos com mau humor, desagrado e irritabilidade às pequenas contrariedades, frustrações e etc. Por tanto tempo nos exercitamos em agir assim que isso acabou por se tornar habitual. Muito dessa reação de infelicidade habitual teve origem em acontecimentos que nós interpretamos como golpes contra o nosso amor próprio. Um motorista buzina atrás de nós desnecessariamente. Alguém nos interrompe ou não nos dá atenção enquanto falamos. Alguém não faz por nós o que achamos que deveria fazer. Até mesmo eventos impessoais podem ser por nós interpretados como afrontas ao nosso amor próprio. O ônibus que íamos tomar tinha de estar atrasado. Tinha de chover justamente quando planejávamos um passeio. O trânsito tinha de ficar congestionado justamente quando precisávamos apanhar o avião. Reagimos com raiva, despeito, autocompaixão, ou em outras palavras, com infelicidade. Não se deixe levar pelas coisas. O melhor remédio que descobri para coisas como essas é usar a própria arma da infelicidade, o amor próprio. Já foi assistir a algum espetáculo de televisão e viu como o animador domina a plateia? Perguntei a um de meus pacientes. Ele ergue um cartaz escrito palmas e todos batem palmas. Ergue outro que diz rir e todos dão risada. Eles agem como carneiros, como se fossem escravos e reagem humildemente como lhes ordenam. Você está procedendo da mesma maneira, está deixando que os acontecimentos externos e outras pessoas ditem o que você deve sentir e como deve reagir. Você está agindo como um escravo submisso e obedecendo prontamente quando algum acontecimento ou circunstância lhe faz um sinal. Fique com raiva, fique preocupado ou agora é hora de se sentir infeliz. Aprendendo o hábito de ser feliz, você se torna senhor em vez de escravo, ou como disse o escritor Robert Louis Stevenson, o hábito de ser feliz nos liberta, pelo menos em grande parte, do domínio das condições exteriores. Sua opinião pode acentuar os acontecimentos infelizes. Até mesmo em face de situações trágicas ou do mais adverso ambiente, podemos, em geral, conseguir ser mais felizes, se não completamente felizes, desde que tenhamos o cuidado de não aumentar o nosso infortúnio com sentimentos de autocomiseração, indignação ou com nossas próprias opiniões adversas. Como posso ser feliz? Perguntou minha esposa de um alcoólatra. Não sei, respondi, mas a senhora pode ser mais feliz não acrescentando rancor e autocompaixão ao seu infortúnio. Como posso ser feliz? Perguntou-me um homem de negócios. Acabei de perder $200.000 na bolsa de ações. Estou arruinado e desgraçado. O senhor pode ser mais feliz, declarei-lhe, se não acrescentar aos fatos a sua opinião. É um fato que o senhor perdeu $200.000. É sua opinião que o senhor está arruinado e desgraçado. Sugeri então que ele retivesse na memória a frase de Epicteto, que foi sempre a minha favorita. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas sim a opinião que eles têm delas. Quando eu disse que queria ser médico, ponderaram-me que isso não seria possível, porque minha família não tinha meios. Era um fato que a minha família não tinha meios, não tinha dinheiro. Era apenas uma opinião de que eu jamais poderia ser médico. Posteriormente, disseram-me que eu nunca poderia frequentar cursos especializados na Alemanha e que para um jovem especialista em cirurgia plástica
Era impossível vencer montando consultório próprio em Nova York. Realizei tudo isso, e uma das coisas que mais me ajudaram foi ter eu me lembrado de que todos esses impossíveis eram opiniões e não fatos. Não só consegui atingir os meus objetivos, como sempre me senti feliz enquanto lutava por eles. Até mesmo quando tive de empenhar meu casaco para comprar livros de medicina e passar sem almoço para poder comprar cadáveres. Eu estava apaixonado por uma linda jovem. Ela se casou com outro. Esses eram fatos, mas eu procurava sempre não me esquecer de que era meramente minha opinião que isso fosse uma catástrofe e que a vida não valesse a pena viver. Não somente venci a crise, como o futuro se encarregou de demonstrar que aquilo foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. A atitude que conduz à felicidade. Já demonstramos antes que o homem, como é um ser feito para lutar por objetivos, funciona naturalmente e de modo normal quando está orientado no sentido de um alvo positivo, lutando por algum objetivo. A felicidade é sintoma de um funcionamento normal e natural, e o homem, quando funciona como um perseguidor de objetivos, tende a ser feliz, sejam quais forem as circunstâncias. Meu jovem amigo, o homem de negócios, se sentia infeliz porque perdera $200.000. Thomas Edison perdeu no incêndio, sem estar segurado, um laboratório avaliado em milhões. Que fará o senhor agora? Perguntaram-lhe. Começaremos a reconstruí-lo amanhã de manhã, respondeu Edison. Apesar do seu infortúnio, ele manteve sua atitude empreendedora, continuando a atuar no sentido de um objetivo. E porque Edison manteve essa atitude dinâmica rumo a um objetivo, podemos, sem receio de erro, afirmar que ele em nenhum instante se sentiu triste ou infeliz com a sua perda. O psicólogo H.L. Hollingworth disse que a felicidade exige problemas e mais uma atitude mental que esteja pronta para enfrentar qualquer percalço com uma ação determinada no sentido da solução. Muito do que chamamos mal se deve inteiramente à maneira como encaramos o fenômeno, disse William James. O mal pode muitas vezes ser convertido num bem tônico e revigorante, mediante uma simples mudança da atitude íntima do sofredor, a qual, de medo que era, passe a ser de luta. Suas ferretoadas podem quase sempre desaparecer e transformar-se em satisfação, quando, após tentarmos inutilmente evitá-las, concordamos em enfrentá-las e suportá-las de bom ânimo. Pois o homem está, pela sua honra, obrigado a assumir essa atitude quando se vê frente a frente com os muitos fatos que parecem de início perturbar sua paz. Recuse-se a admitir a maldade deles, despreze-lhes o poder, ignore-lhes a presença, volte sua atenção para outro lado e, pelo menos no que concerne a você, embora esses fatos possam ainda existir, o que há neles de maléfico não mais existirá. Desde que é você que os torna bons ou maus, segundo sua maneira de considerá-los, segue-se que é o domínio do seu pensamento que deve, afinal, ser sua preocupação. Volvendo os olhos para o meu próprio passado, noto que alguns dos anos mais felizes da minha vida foram aqueles em que eu lutava como estudante de medicina e depois vivendo do prato para a boca em meus primeiros anos de clínica. Não raro senti fome e mal tinha, corri que me proteger do frio. Trabalhava intensamente um mínimo de 12 horas por dia. Muitas vezes não sabia de onde tirar dinheiro para o aluguel, mas eu tinha um objetivo, tinha um ardente desejo de o atingir e uma férrea persistência que me manteve trabalhando incansavelmente na direção dele. Contei isso tudo ao jovem homem de negócios e fiz-lhe ver que a verdadeira causa da sua infelicidade não era a perda dos $200.000, e sim a do seu objetivo. Ele perdera sua atitude empreendedora e estava submetendo-se passivamente em vez de reagir decididamente. Eu devia estar louco, admitiu ele tempos depois, para deixar o senhor me convencer
de que não era a perda do dinheiro que me entristecia, mas ainda bem que o senhor conseguiu. Ele parou de lamentar seu infortúnio, fez meia volta, tratou de arranjar outro objetivo e começou a trabalhar na direção dele. Ao cabo de 5 anos, não só possuía mais dinheiro do que antes, mas pela primeira vez estava num ramo de atividade de que realmente gostava. Exercício. Forme o hábito de reagir de maneira decidida e positiva ante problemas e ameaças. Forme o hábito de estar permanentemente orientado no sentido de um objetivo independente do que aconteça. Pratique, para isso, uma atitude positiva e decidida, tanto nas situações reais de cada dia, como também em imaginação. Veja-se na sua imaginação agindo de maneira positiva e inteligente para resolver algum problema ou atingir algum objetivo. Veja-se reagindo às ameaças da existência cotidiana, não através da evasão, mas enfrentando-as, estudando-as, engalfinhando-se com elas de forma decidida e inteligente. A maioria dos indivíduos são valentes apenas nos perigos aos quais estão acostumados, seja pela imaginação, seja pela prática, disse Bulwer Lytton, o grande romancista inglês. Pratique sistematicamente uma mentalidade sadia. A medida da saúde mental é a disposição de encontrar o bem em todos os lugares, disse o famoso moralista Ralph Waldo Emerson. A ideia de que a felicidade, isto é, manter pensamentos agradáveis a maior parte do tempo, pode ser cultivada de forma deliberada e sistemática, se para isso nos exercitarmos mais ou menos a sangue frio, sempre parece a meus pacientes, quando a sugiro pela primeira vez, pouco menos que incrível, se não ridícula. Entretanto, a experiência demonstrou não apenas que isso pode ser feito, como também que essa é, praticamente, a única maneira de se cultivar o hábito de ser feliz. Em primeiro lugar, a felicidade não é coisa que nos possa acontecer, é antes alguma coisa que depende de nós mesmos. Ninguém, senão nós mesmos, podemos decidir quais devem ser os nossos pensamentos. Os dias são, todos eles, uma mistura de acontecimentos bons e maus. Nenhum dia é completamente bom, nenhuma circunstância totalmente ruim. Há, o tempo todo, elementos e fatos presentes no mundo e em nossas existências pessoais que justificam uma atitude pessimista e rabugenta, ou uma atitude otimista e feliz. Tudo depende da nossa escolha. Tudo depende da nossa escolha. Resolver deliberadamente pensar pensamentos agradáveis é mais do que um paliativo. Pode trazer resultados bastante práticos. Carl Erskine, o famoso lançador de beisebol, disse que o pensar errado o punha em maiores dificuldades do que o jogador errado. Um sermão me ajudou a vencer o nervosismo, melhor do que o conselho de qualquer treinador, disse Erskine. A essência do sermão era que, como o esquilo armazena castanhas, nós devemos armazenar nossos momentos de felicidade e triunfo, de modo que numa crise possamos fazer uso dessas lembranças para nos servirem de amparo e inspiração. Quando menino, eu costumava pescar na curva de um rio que passava perto da minha cidade. Lembro-me com nitidez daquele lugar, no meio de uma enorme e verde pastagem, cercada de frondosas árvores. Sempre que percebo minha tensão crescer, seja no campo de beisebol, seja fora dele, concentro-me nessa repousante cena da infância. É quanto basta para soltarem-se os nós que há dentro de mim. Jane Tunney conta como quase perdeu sua primeira luta com Jack Dempsey por causa de concentrar o pensamento em fatos que não devia. Ele certa noite acordou com um pesadelo. A visão era de mim mesmo, sangrando, moído e indefeso, caindo na lona, enquanto o juiz iniciava a contagem. Eu não conseguia parar de tremer. Ali mesmo eu tinha perdido a luta, que significava tudo para mim, a coroa mundial dos pesos pesados. Que podia eu fazer contra esse pavor?
Logo adivinhei a causa. Eu estivera pensando a respeito da luta da maneira errada. Estivera lendo jornais que eram unânimes em dizer como Turner iria ser derrotado. Através deles, eu estava já perdendo a batalha em meu espírito. Parte da solução era óbvia: parar de ler os jornais, parar de pensar na ameaça de Dempsey, nos punhos mortíferos e na ferocidade do campeão. Eu precisava fechar as portas da mente aos pensamentos destrutivos e desviar os pensamentos para outras coisas. Um vendedor que precisava operar os pensamentos e não o nariz. Um jovem vendedor resolvera já abandonar o emprego quando me consultou a respeito de uma operação plástica no nariz. Este era um pouco maior do que o normal, mas de modo nenhum repulsivo como ele insistia. Achava que os clientes riam secretamente ou sentiam repulsa por causa do seu nariz. Era um fato que ele tinha um nariz grande. Era um fato que 3 clientes haviam ido à companhia queixar-se de seu trato rude e hostil. Era um fato que seu chefe o suspendera e que havia 2 semanas ele não fazia uma só venda. Em vez da operação no nariz, sugeriu uma intervenção cirúrgica em seu pensamento. Durante 30 dias, ele devia cancelar todos os pensamentos negativos, devia ignorar totalmente os fatos negativos e desagradáveis da sua situação e deliberadamente focalizar a atenção em pensamentos agradáveis. Ao fim de 30 dias, ele não apenas se sentia melhor, como também verificou que seus clientes se tornaram mais cordiais, suas vendas aumentavam de dia para dia e seu chefe o elogiou diante de seus colegas numa reunião de vendedores. Um cientista põe à prova a teoria do pensamento positivo. O Dr. Elwood Worcester, em seu livro Corpo, Mente e Espírito, relata o testemunho de um cientista mundialmente famoso. Até os meus 50 anos, eu era um homem infeliz e inoperante. Nenhum dos trabalhos que depois fizeram minha reputação havia sido publicado. Vivia numa permanente sensação de abatimento e derrota. Meu sintoma mais doloroso era talvez uma terrível dor de cabeça que se repetia em geral 2 dias por semana, durante os quais eu não podia fazer coisa nenhuma. Eu lera alguma coisa da literatura sobre o pensamento novo, que na ocasião me parecia charlatanice, e uma ou outra afirmação esparsa de William James sobre a vantagem de se dirigir a atenção para coisas boas e úteis, ignorando-se o resto. Uma frase dele me ficou gravada no espírito. Teremos talvez de abandonar nossa filosofia do mal, mas que é isso em comparação com a vida de bondade que se ganha? Ou qualquer coisa assim. Até então, essas doutrinas me pareciam nada mais que teorias esotéricas, mas vendo que meu espírito estava enfermo e minha vida era insuportável, deliberei pô-las à prova. Resolvi limitar a 1 mês o período de esforço consciente, pois achei que esse espaço de tempo era suficientemente longo para demonstrar a mim mesmo a validade delas. Durante esse mês, decidi impor certas restrições aos meus pensamentos. Se pensava no passado, procurava fazer com que minha mente se detivesse apenas em incidentes felizes e aprazíveis. Os dias luminosos da infância, a inspiração dos mestres, a lenta revelação de minhas inclinações. Quando pensava no presente, eu deliberadamente voltava a atenção para seus elementos mais desejáveis: o lar, as oportunidades que a solidão me dava para o trabalho e assim por diante, e resolvi fazer o máximo uso dessas oportunidades, ignorando o fato de que elas pareciam conduzir ao nada. Ao pensar no futuro, eu resolvi encarar toda ambição que fosse louvável e possível como se ela estivesse ao meu alcance. Embora isso me parecesse ridículo na ocasião, vejo agora que o único defeito do meu plano, em vista do que me aconteceu desde aquela época, foi ter eu posto meus objetivos muito aquém do que devia. Ele conta a seguir como suas dores de cabeça cessaram na primeira semana e como se sentiu mais feliz do que em qualquer outra fase de sua vida. Mas acrescenta: as mudanças exteriores em minha vida, resultantes da mudança do meu pensamento, me surpreenderam ainda mais que as interiores, embora aquelas sejam consequências destas. Havia, por exemplo, alguns homens iminentes,
cujo reconhecimento eu sempre ambicionara profundamente. O de maior projeção entre eles, para minha surpresa, me escreveu convidando-me para ser seu assistente. Todos os meus trabalhos foram publicados, tendo-se criado uma fundação para publicar tudo que eu venha a produzir no futuro. Os homens com quem trabalho têm se mostrado prestimosos e cooperativos, principalmente por causa do meu novo estado de espírito. Antigamente não me suportavam. Quando medito nessas mudanças, tenho a impressão de que, num dado momento, tropecei cegamente no caminho da minha vida e fiz com que passassem a trabalhar para mim forças que antes estavam contra mim. Como um inventor utilizava pensamentos felizes. O professor Elmer Gates, da instituição Smithsoniana, foi um dos maiores inventores do país e reconhecidamente um gênio. Ele tinha por hábito diário pensar em ideias e lembranças agradáveis e acreditava que isso muito auxiliava em seus trabalhos. Quem deseja aperfeiçoar a si mesmo, aconselha ele, deve invocar esses sentimentos mais sutis de benevolência e boa vontade que só de vez em quando nos ocorrem. Faça disso um exercício regular, como erguer halteres. Aumente gradualmente o tempo dedicado a essa ginástica psíquica, e ao fim de um mês você verá todos os surpreendentes resultados. A mudança será notável em suas ações e pensamentos. Como aprender o hábito de ser feliz? Nossa autoimagem e nossos hábitos tendem a caminhar juntos. Mude uma e automaticamente mudará os outros. A palavra hábito significa originalmente vestimenta, roupa. Ainda costumamos usar o vocábulo nesse sentido. Isso nos dá uma ideia da verdadeira natureza do hábito. Nossos hábitos são literalmente vestimentas usadas por nossas personalidades. Não são acidentais ou casuais. Temo-los porque eles nos assentam bem, são coerentes com a nossa autoimagem e com toda a nossa personalidade. Quando nós, de modo consciente e deliberado, criamos novos e melhores hábitos, os hábitos velhos se tornam inadequados para nossa autoimagem. Esta adquire um novo feitio. Tenho muitos pacientes que se espantam quando falam em modificarem seus padrões de ações habituais ou em agirem segundo novos padrões de comportamento, até que estes se tornem automáticos. Eles confundem hábito com vício. Vício é algo a que nos sentimos atraídos e que provoca severos sintomas de afastamento. Hábitos, por outro lado, são apenas reações e respostas que aprendemos a ter automaticamente, sem precisarmos pensar ou resolver. São executados pelo nosso mecanismo criador. 95% de nosso comportamento, sentimentos e reações são habituais. O pianista não decide em que tecla deve bater. O dançarino não decide que pé deve movimentar e de que maneira. Sua reação é automática e impensada. Quase da mesma maneira, nossas atitudes, emoções e convicções tendem a se tornar habituais. Nós, no passado, aprendemos que certas atitudes, maneiras de sentir e pensar eram apropriadas a determinadas situações. Agora, tendemos a pensar, sentir e agir da mesma maneira, sempre que defrontamos o que interpretamos como a mesma espécie de situação. O que precisamos compreender é que esses hábitos, ao contrário dos vícios, podem ser modificados, alterados ou invertidos. Basta para isso que tomemos uma decisão consciente e depois nos exercitemos na nova reação ou comportamento. Habitualmente, você calça primeiro o sapato esquerdo ou o direito. Habitualmente, você amarra o cordão do sapato passando a ponta direita por trás da esquerda ou vice-versa. Amanhã de manhã, determine qual dos sapatos você calçará primeiro e de que maneira vai amarrar o cordão dos sapatos. Agora resolva conscientemente que nos próximos 21 dias você vai formar o hábito de calçar o outro sapato em primeiro lugar e amarrar os cordões de maneira diferente. Agora, cada manhã, quando você resolver calçar os sapatos de uma certa maneira, deixe que esse simples hábito lhe sirva de lembrete para você modificar outras maneiras habituais de pensar, agir e sentir durante todo o dia. Diga a si mesmo, enquanto amarra o cordão do sapato: estou começando o dia de uma forma nova e melhor. Depois, decida conscientemente que durante o dia
1. Serei tão jovial quanto possível. 2. Procurarei me sentir e comportar de maneira um pouco mais cordial para com os outros. 3. Serei um pouco menos crítico e mais tolerante para com as outras pessoas, suas falhas, deficiências e erros. Interpretarei suas ações da maneira mais favorável possível. 4. Até onde for possível, comportar-me-ei como se o êxito fosse inevitável e eu já fosse a espécie de personalidade que desejo ser. Exercitar-me-ei em agir como e me sentir como essa nova personalidade. 5. Não permitirei que minha própria opinião dê aos fatos um colorido pessimista ou negativo. 6. Vou me exercitar em sorrir pelo menos 3 vezes por dia. 7. Não importa o que aconteça, reagirei de maneira tão calma e inteligente quanto possível. 8. Ignorarei completamente e fecharei meu espírito a todos os fatos pessimistas e negativos que eu nada possa fazer para modificar. Simples, sim, mas cada uma dessas maneiras habituais de agir, sentir e pensar tem, indubitavelmente, uma influência benéfica e construtiva em sua autoimagem. Ponha-as em prática durante 21 dias. Experimente-as e veja se o tédio, o sentimento de culpa, a hostilidade não diminuíram e se sua autoconfiança não aumentou. Então, gente, terminamos o capítulo 7. Foi incrível, né? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e na semana que vem a gente volta com o capítulo 8. Um grande beijo e tenha uma ótima semana.